Ao imaginar este continente, a primeira coisa que vem à mente podem ser suas paisagens impressionantes, litorais acidentados, montanhas majestosas e vastos desertos. Mas há uma história que muitas vezes é esquecida. Muito antes destas terras serem avistadas pelos europeus, elas eram o lar de incontáveis nações e tribos. Para esses povos, a terra não era apenas território, era lar, cultura e identidade. Então, em um dia fatídico, tudo mudou. Navios apareceram no horizonte, trazendo consigo pessoas que jamais haviam pisado nesta terra. É aqui que nossa história realmente começa. Na primavera de 1803, dois diplomatas americanos, Robert Livingston e James Monroe, estavam em Paris, fechando o que provavelmente pensavam ser o negócio de suas vidas. Eles estavam negociando com Napoleão Bonaparte, que estava ansioso para vender um vasto território na América do Norte. Com uma única assinatura, o tamanho dos Estados Unidos dobraria, e o preço? Apenas 15 milhões de dólares. Esta transação seria conhecida como a Compra da Louisiana. Parecia uma pechincha inacreditável, mas havia um porém. O que os Estados Unidos compraram não foi a terra em si, mas os direitos imperiais sobre ela. A França não era dona absoluta da terra. Eles simplesmente tinham o controle sobre ela, e agora estavam abrindo mão desse controle, deixando que os Estados Unidos a reclamassem. Se os Estados Unidos quisessem realmente possuir esta terra, eles teriam que negociar com as pessoas que já viviam lá. Tribos e nações que estavam estabelecidas muito antes dos europeus sequer sonharem em cruzar o Atlântico. Então, qual era o plano? Os primeiros líderes americanos, incluindo George Washington, imaginaram um governo que trataria as tribos nativas americanas com justiça e humanidade. O próprio Washington defendia que os tratados com as tribos deveriam seguir os grandes princípios de justiça e humanidade. Parece nobre, não é? Em vez da conquista, o plano era negociar e assinar tratados formais, compensando as tribos por suas terras. Afinal, esta era uma nação fundada em ideais como justiça, liberdade e tranquilidade. Mas, na prática, as coisas não saíram como planejado. À medida que os Estados Unidos se expandiam, eles buscavam mais terras, e muitas tribos não estavam dispostas a abrir mão de seus lares ancestrais. O que começou como negociações rapidamente se deteriorou em engano e conflito. O governo dos Estados Unidos recorreu a promessas quebradas, acordos obscuros e, finalmente, a guerra. Vejamos as tribos próximas aos Grandes Lagos. Eles traçaram uma linha divisória declarando: "Este rio é a fronteira. Cruzem-no e teremos problemas." Os Estados Unidos ignoraram o aviso, o que levou a um conflito. Eles perderam 2 guerras, mas finalmente conseguiram forçar as tribos a ceder suas terras, que se tornaram o que hoje é Ohio. Esse padrão de engano continuou em outros lugares. No Alabama, a nação Muscogee concordou em vender parte de suas terras com a promessa de que o restante seria preservado. Mas em pouco tempo, colonos brancos se mudaram, invadindo as terras Muscogee. As tensões aumentaram e o exército dos Estados Unidos foi chamado, forçando os Muscogee a sair completamente, em uma clara violação do tratado. As nações Sioux e Arapaho enfrentaram traições semelhantes. Apesar de terem derrotado o exército dos Estados Unidos em várias ocasiões, seus tratados foram ignorados quando ouro foi descoberto em suas terras. Os limites foram redefinidos, estradas foram construídas e garimpeiros de ouro invadiram seu território. Os tratados e a justiça foram convenientemente ignorados. Eventualmente, muitas tribos, percebendo que dizer não ao governo dos Estados Unidos significava guerra, começaram a assinar tratados, aceitar compensações e se mudar de suas terras. Esta resposta nasceu de um reconhecimento sombrio de sua incapacidade de resistir à pressão combinada do poderio militar americano e do avanço dos colonos. Ao longo de quase 100 anos, os Estados Unidos firmaram 368 tratados com nações tribais. No entanto, esses tratados muitas vezes se revelaram meras formalidades. O governo frequentemente os violava e as tribos eram sistematicamente deslocadas. A terra que antes era o coração de culturas prósperas, estava cada vez mais ocupada por colonos ansiosos para reivindicar novos territórios. Todo esse processo foi envolto em uma fachada de legalidade.
tratados, documentos e papelada oficial faziam parecer que tudo estava correto. Mas, nos bastidores, era uma campanha de expansão implacável. O governo usou o manto da legalidade para justificar suas ações, enquanto prosseguia com sua agenda imperialista. Um dos capítulos mais dolorosos é a remoção forçada das 5 tribos civilizadas do Sul Profundo. Essas tribos, Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muskogee e Seminole, viviam há muito tempo ao lado dos colonos. Apesar de suas tentativas de coexistir pacificamente, eles não foram poupados do implacável impulso expansionista. A luta da nação Cherokee é notável. A Geórgia aprovou leis que minavam a soberania Cherokee, levando-os a lutar por seus direitos nos tribunais. A Suprema Corte decidiu a seu favor, mas sem apoio presidencial foi inútil. O presidente Andrew Jackson ignorou a decisão, defendendo a Lei de Remoção Indígena de 1830. Foi prometido que o território indígena seria seguro, mas a história mostra que essas garantias eram vazias. De 1831 a 1838, o governo dos Estados Unidos expulsou quase 100 mil membros das 5 tribos civilizadas. Eles foram forçados a fazer jornadas extenuantes de mais de 1000 milhas através de clima rigoroso e terreno traiçoeiro até seus novos lares. Esta migração forçada ficou conhecida como a Trilha das Lágrimas, um testemunho sombrio do sofrimento que essas tribos suportaram. Os Cherokee, que a chamaram de Nunada-Ultsun-Yi, o caminho onde choramos, vivenciaram dificuldades imensas. Alguns resistiram, apenas para serem subjugados pela força militar. Suas terras natais foram deixadas vazias, prontas para serem exploradas pelos plantadores de algodão e seus escravos, alimentando o boom econômico do Sul. O número exato de mortos devido a essa remoção forçada varia de acordo com as estimativas, com números que vão de 3 mil a 15 mil. Embora o número preciso seja desconhecido, o ponto crucial é entender a natureza sistemática dessa devastação. Foi uma campanha calculada de limpeza étnica disfarçada de procedimentos legais e burocráticos. O impacto deste capítulo sombrio foi profundo e abrangente. Os métodos usados nos Estados Unidos serviram como um exemplo sinistro de como um governo poderia buscar a expansão às custas do sofrimento humano. Este precedente histórico influenciou até mesmo atrocidades futuras, como visto quando Hitler fez referência às políticas americanas em suas próprias campanhas genocidas. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através de um período crucial e trágico da história americana. Fiquem ligados enquanto continuamos a desvendar o legado complexo desses eventos em nosso próximo episódio. Se você achou esta história interessante, considere se inscrever e ativar o sino de notificações para se manter atualizado sobre nosso conteúdo mais recente. Agradecemos seu interesse e apoio enquanto nos aprofundamos nessas importantes narrativas históricas. Vejo vocês no próximo vídeo.